Olá, estamos aqui em mais um episódio do Nutri Kids Flix. Nessa série de vídeos eu ensino você, Nutri, a atender bebês e crianças com segurança e tendo um passo a passo para os seus atendimentos, para você atender com segurança mesmo desde o primeiro paciente. Hoje nós vamos falar sobre plano alimentar infantil. Eu sou a Andréa Lins, sou nutricionista infantil, assim como você, comecei do absoluto zero e hoje atendo e ajudo muitas famílias. E o meu desejo é que você também consiga aí do outro lado realizar o seu sonho de ser nutri-infantil, de ajudar muitas famílias através do seu conhecimento e do seu amor pela profissão. Então hoje nós vamos fazer na prática um plano alimentar infantil. Vão aproveitando quem tá aqui ao vivo comigo, vão tirando as dúvidas, tá certo? Eu vou estar olhando o tempo todo se forem surgindo dúvidas. Plano alimentar infantil. Eu separei aqui algumas perguntas, então se vocês estiverem com o computador de vocês, vão copiando cada pergunta e vão anotando, tá certo? Para que seja realmente uma colinha, para que vocês saibam receber um próximo paciente, qual é o próximo passo, o que eu vou me basear para fazer um plano alimentar infantil, se eu vou escolher qualitativo, quantitativo, que modelo de plano alimentar eu vou usar, enfim, tá bom? Então me basear em quê? Eu me baseio no recordatório 24 horas tá? Dá para usar os dois. O dia alimentar comum da criança. Então, o que eu faço? Quando alguém agenda consulta comigo, a minha secretária, ela manda no questionário pré-consulta. Ela manda o questionário pré-consulta através do Google Forms, tá? Então, ali separo várias perguntinhas. E uma das perguntinhas eu coloco a seguinte pergunta: descreva a alimentação do seu filho desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, tá? É exatamente essa pergunta que eu coloco no meu questionário pré-consulta. E aí, geralmente, tá? Não são todas as mães, mas geralmente a resposta das mães são bem completinhas. E vocês podem colocar: quanto mais informações, como é que a gente pode colocar? Personalizado será o plano alimentar do seu filho. Pode colocar algo assim em parênteses, tá? Perfeito. E aí, a gente vai supor aqui na nossa live que uma mãe colocou então que o café da manhã... Vamos lá, me ajudem. O que uma criança come geralmente no café da manhã? Quem coloca aí um café da manhã pra gente colocar aqui no nosso estudo de caso? Eu vou colocar aqui pão francês, pão branco, né? Que é bem comum. Pão francês com margarina, queijo e presunto. E um copo de leite com Nescau, tá? Esse é o café da manhã do pacientinho que vai chegar pra você. Ah, Tainara, pão francês, manteiga e leite. É batata, né? Leite. É bem isso. Perfeito. Quer dizer, perfeito não. Não vamos deixar perfeito, mas vamos melhorar isso aí, né? E o lanche da manhã da criança, ela vai pra escola. Vamos supor que o nosso pacientinho, ele tem 10 aninhos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, estudo de caso, 10 anos, vou botar que o nome dele é Pedro. Ele veio pro teu consultório pra mudança de hábitos, tá? Porque ele tá com sobrepeso. Beleza, esse é o nosso estudo de casa, tá? Meus filhos comeram hoje melão e pão com ovo, mas é porque é filho de Nutri, né, Diana? Tá certo. Então, como ele tem 10 aninhos, ele vai pra escola no meio da manhã e ele lancha na manhã um calzone. Um calzone e só, não come mais nada. Ou geralmente, leva uma bolacha recheada, tá?
É um estudo de caso que a gente tem que mudar bastante coisa, né? Aos pouquinhos, mas devagar e sempre a gente consegue. Então, café da manhã, lanche da manhã, o almoço, o básico, né? Arroz, feijão, frango à milanesa, como tem, né? E salada, ele gosta de tomate. É a única salada que o bolinho de chocolate pode ser também, calzone, bolacha recheada ou bolinho de chocolate. Ótimo. E a única salada que ele gosta de tomar é o tomate e às vezes toma suco. Eu tô supondo, gente, que a mãe colocou tudo isso no meu questionário pré-consulta, tá? Tá bem especificado, mas caso ela não tenha colocado, vocês vão parar um momentinho da consulta. Geralmente eu faço isso ao final da consulta para rever o planinho alimentar, o recordatório, né? E aí o que eu faço? Eu pego uma folha em branco mesmo. Deixa eu virar aqui para conversar. Não sei se eu tô aparecendo inteira, mas eu pego uma folha em branco e aí eu vou escrevendo com papel mesmo, né? O dia alimentar ali da criança, para não ficar no computador. Eu não gosto de ficar no computador na hora da consulta. E depois eu passo a limpo, tá? Para poder me basear no planinho alimentar da criança, tá? Beleza. E aí, o lanche da tarde... sobremesa chocolate, né? Sempre tem chocolate ou bala. Tá. E o lanche da tarde, que é bem comum. O que vocês me ajudam aí de lanche da tarde que a criançada come? Isso quando coloca batata e aipim como salada. Boa, eu vou colocar aqui. Batata frita, gente. Como tem batata frita? Tem bastante. O que eu posso colocar de lanchinho da tarde que é comum? Deixa eu pensar. Misto quente. É bem comum, misto quente. Bolo. Bolo de novo, né? Bolo. Pão de queijo é bem comum as crianças estarem comendo. Salgadinho. Vou deixar aqui. E leite com Nescau de novo. Leite com Nescau de novo. Tá. Pão de queijo, bolo, isso. Perfeito. E aí... Eu acho incrível as alunas do método ao vivo. Gente, como é que vocês não enjoam de mim? Eu enjoo de mim. Tá, e o jantar, vou colocar aqui que é igual ao almoço. E a ceia geralmente é... Meu Deus, ceia com S não dá, né? Chocolate. Tá, a ceia é chocolate. A Kênia colocou o mesmo que eu, misto. Misto é batata também, né? Não, misto é misto, não é batata, mas vocês entenderam. Tá, esse é o nosso estudo de caso. Beleza, então eu vou me basear nisso aqui, no que eu consegui no questionário pré-consulta. E se eu não conseguir bem detalhadinho, eu vou usar um momentinho da minha consulta para isso, tá bom? Próxima pergunta. Plano alimentar qualitativo ou quantitativo? Plano alimentar quantitativo versus o qualitativo. Depende o público que você, Nutri, decidiu atender, tá? Por quê? Eu, Andréa, eu decidi que eu não atenderia nenhuma patologia muito grave. Por exemplo, doenças renais, diabetes tipo 1, já atendi, mas não gosto, né? Casos que realmente, assim, olha, precisa calcular, né? Por exemplo, doença renal, eu preciso calcular ali o potássio, o fósforo, né? O sódio, eu preciso controlar esses micronutrientes, né? Diabetes tipo 1, eu preciso controlar a quantidade de carboidrato. Mas para os pacientes que chegam no meu consultório, qual é o público que eu atendo hoje? Introdução alimentar, que no caso não tem a ver com essa live hoje, né? Mas eu não faço cardápio quantitativo de jeito nenhum, né? Seletividade alimentar, que não tem como a gente calcular se a criança já não aceita comer. Se o número de alimentos que ela come são 10 alimentos, como é que eu vou ficar calculando a quantidade de cada nutriente? Né? É irreal. A gente literalmente perdeu o nosso tempo. A gente até pode
colocar ali na planilha como tá o dia alimentar daquela criança pra gente ver que nutrientes estão faltando, né? Eu fiz muito isso no início, hoje eu tenho já um olhar clínico pra saber, olha, tá faltando ferro, tá faltando proteína, né? Aquela coisa, tá? E vem para mim as crianças com intenção de mudança de hábitos, ou seja, criança com sobrepeso, com obesidade, crianças com exames alterados, né? São essas crianças que vêm para mim, que foi o que a Kênia perguntou, no caso de uma criança obesa, né? Eu não trabalho com quantitativo, tá? Por quê? Vocês já tentaram fazer dieta? Já tentaram calcular? Porque eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu calculei uma dieta pra mim e eu não consegui seguir. Depois dessa experiência eu pensei, não vou ficar calculando dieta, principalmente se tratando de uma criança. Então, quando é obesidade, quando é sobrepeso, né, que a gente precisa diminuir esse peso, eu trabalho fome e saciedade. Eu faço uma consulta só com experiências para a criança entender o tamanho da fome dela e em que momento que ela está saciada que ela vai parar de comer. Então eu trabalho a nutrição, que a gente diz que é a nutrição comportamental. Então o meu plano alimentar hoje, 100% dos casos é qualitativo, tá? Não quer dizer que se você decidir calcular que tá errado. Não, tá? Eu não sou dona da verdade. Eu trago sempre aqui a minha prática, tá? E uma dúvida, seria legal sentar com o paciente, se tiver uma idade que possa fazer e juntos montar o recordatório? Isa, seria legal sim, tá? Porém, como é a estrutura da minha consulta? Eu foco muito na prática, né? E não ali em parar com o computador e ficar montando o cardápio, né? Porque eu acho isso muito chato. E a criança vai ficar ali bocejando, a criança vai ficar ali tipo, ai que saco. Pra criança tem que ser divertido, tem que ser dinâmico, né? Até os adolescentes, né? Eles vão querer ficar o quê? No celular, né? Então assim, a gente tem que usar esse tempo da consulta para isso, né? Para prática, para ensinar a como ela vai experimentar as frutas, para ensinar sobre fome e saciedade, para estimular a atividade física, enfim, tá? Com baixo peso. Kênia, é a mesma situação. Dependendo do nível de baixo peso, eu encaminho, tá? Então, eu encaminho para uma nutri aqui, que é a Eliana Barbosa. Amo de paixão o trabalho dela. Então, ela trabalhou no hospital infantil há muitos anos, por muitos anos, né? Ela atendeu muitas crianças com baixo peso. Então, eu prefiro encaminhar porque não é o público que eu gosto, né? Não é o público que eu estudo, que eu paro para estudar, né? Então, se você é uma nutri que gosta desse público, talvez sim seja ideal, né, calcular para você saber em que momentos você consegue enriquecer e quanto esse enriquecimento, né, vai adicionar de caloria em cada preparação, né? Então, na mamadeira a gente vai acrescentar muito mais fórmula do que recomenda, né, a lata. No feijão a gente vai adicionar um purê de batata. E aí você vai calculando para ver o quanto isso vai ser significativo, né? Mas eu não costumo atender esse público, tá? Respondido? Hoje, Andressa, eu não vou falar sobre a prática na consulta, eu vou falar sobre plano alimentar, senão a gente desvia totalmente a live, tá? Mas você já me deu uma ideia de outra live. Tá anotadinho, tá certo? Então, qualitativo ou quantitativo? Depende, né? Então, depende de cada paciente. Na maioria das vezes, qualitativo, tá? Pra quem não sabe essa diferença, o qualitativo a gente vai melhorar as opções dentro do cardápio, sem contar macro e micronutrientes, tá bom? Imagina, Kênia. Tá. Qual modelo de plano alimentar usar? Existem vários tipos de modelo de plano alimentar, né? Então, a gente pode fazer um plano alimentar super simples, só escrevendo, né? Arroz, feijão, macarrão, né? Mas para criança, isso geralmente a gente faz mais para adulto, né? Para criança, eu acho que não funciona, tá? Ficar só escrevendo o que tem que comer. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns modelos de plano alimentar que eu já fiz. Mas, geralmente, eu me questiono, vai ser melhor eu voltar esse plano alimentar pra criança ou para os pais? Porque, quando a criança é pequenininha,
talvez não seja tão efetivo fazer um plano alimentar voltado para a criança, e sim um plano alimentar para os pais poderem se basear na hora de fazer compras, na hora de fazer ali o jantar da criança, na hora de servir ali o café da manhã, né? Então, quando a gente vai fazer um plano alimentar voltado para os pais, a gente faz um plano alimentar mais sério. Digamos assim, não precisa ter desenho, não precisa ter nada disso, né? É um guia mesmo, tá? Então, eu vou abrir aqui um exemplo de plano alimentar. A Kate é aluna do método NutriKids, né? Daí eu fazia bastante plano ilustrativo, mas percebo que com a prática as crianças não veem, e sim os pais. Exatamente, assim, a gente tem a opção de fazer o ilustrativo, de fazer com desenho e tudo mais, mas no fim, e hoje é o que eu mais faço também, eu faço voltado para os pais, tá? Porque são os pais que vão olhar, são os pais que vão comprar. Então eu vou abrir aqui um exemplo para vocês verem mais ou menos como é a minha prática. Até qual idade é recomendado fazer baseado para os pais, Deia? Thay, geralmente eu faço para todas as idades que vêm aqui. Eu atendo até 15 anos, tá? Então, geralmente eu faço até 15 anos, até porque o modelo que a gente faz para os pais também funciona para os pré-adolescentes e adolescentes, tá bom? Então, eu vou virar aqui para vocês olharem um modelinho. Vamos colocar aqui o celular de novo. Aquela coisa bem caseirona, né? Tá, é legal a gente ter a nossa folha timbrada, né? Então aqui tá a minha logo, os meus nomes, enfim, tá? Então assim, eu sempre coloco exemplo de plano alimentar, tá certo? Porque não é uma dieta, não gosto de colocar como dieta, é um exemplo de plano alimentar. Então eu monto café da manhã, lanche da manhã, a refeição do almoço, né? Algumas orientações a respeito do almoço, sobremesa, lanche da tarde, jantar, né? E essa folha veio em branco. A criança, quando gosta de doce, eu trago algumas opções de doce, como estimular fruta e tudo mais. Esse é o modelinho que eu faço para os pais, então ele é mais sério, assim, né? Tem ali café da manhã, blá blá blá, lanche da manhã, blá blá blá, almoço, blá blá blá, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai montar juntos esse estilo, que hoje é o que eu mais uso, e a Kate, que estava aqui, também falou. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de planos alimentares mais ilustrativos. Deixa eu achar aqui um exemplo de alguma pacientinha que eu fiz, para vocês olharem. Onde eu perguntei... Eu perguntei o personagem preferido da criança e assim a gente foi montando. Olha que bonitinho. Vou virar aqui. Ela era pré-adolescente, então ela não gostava de personagens específicos, mas ela gostava de maquiagem. Então eu fiz o planinho alimentar dela com maquiagens, tá vendo? Então eu tenho vários desses modelinhos, né? Que eu até disponibilizo no método, mas é super simples de fazer. Eu fiz no PowerPoint, tá, gente? PowerPointzão mesmo. E aí eu coloco minhas refeições saudáveis, algo assim, nada de dieta, tá? E aí eu vou montando, ó. O café da manhã, uma porção de fruta, o lanche da manhã, blá blá blá. Sempre com figura, vocês estão vendo? É PowerPoint, tá, Clésia? PowerPoint. O almoço, o lanche da tarde, enfim, tá? Então tem essa opção. Hoje eu uso mais a primeira opção, tá? Hoje é a que eu uso mais. Tem a opção de a gente já ter um modelo de plano alimentar. Quem já participou de algumas lives minhas, né? Alguns encontros, às vezes eu disponibilizo essa ferramenta. É uma ferramenta que tá lá dentro do método, né? Quem é aluna do método tem acesso. Mas quem não é super fácil de fazer também. Quem manja aí de Canva pode fazer algo nesse sentido para facilitar a vida. Então, às vezes eu uso com crianças maiores, né? Porque ela precisa estar sabendo ler e escrever, tá? Então, esse é o modelinho do plano alimentar infantil que eu disponibilizo lá no método, né? Que basicamente é um nome e data, né? Onde você vai escrever, então, as opções do café da manhã,
onde você vai escrever as opções de lanche da manhã, onde você pode assinalar, quem sabe, as frutas que essa criança vai comer. O almoço, então aqui eu explico como montar um prato equilibrado, e aqui vocês podem fazer alguns combinados referentes a quais verduras ou legumes ela vai tentar explorar em casa, né? O lanche da tarde, então você pode combinar aqui com ela as frutinhas e quais opções de lanchinhos. E o jantar, onde a gente coloca aqui igual ao almoço, ou opções que você pode adicionar e alguma opção aqui de ceia, e você pode deixar alguma mensagem, tipo, vamos com tudo, né? Essas coisas. A Kate colocou, esse me salva tanto nas consultas. Essa é uma boa opção quando a gente tem, tipo, esse modelinho pronto, né? É uma boa opção pra gente não levar trabalho pra casa. Exatamente, porque já sai com o plano na mão. Então, a gente consegue, talvez, não levar trabalho pra casa. Então, é uma opção. Mas eu gosto bastante de fazer esse que eu vou fazer com vocês aqui, tá? E quando é criancinha, então assim, criancinha de 3, 4, 5 aninhos que não sabe ler, e a gente precisa mostrar para essa criança o que ela pode comer e o que ela não pode, a gente pode usar o modelinho do plano alimentar visual, que basicamente é a gente colocar com figuras, né? Então assim, com figuras o café da manhã, com figuras o almoço, com figuras o jantar, para a criança entender que mamadeira não é no jantar, né? Mamadeira é após o jantar. Então no jantar as figurinhas são o arroz, o feijão, blá blá blá, e a mamadeira vem depois, a gente faz de uma forma sequencial, tá? Beleza, então vamos montar juntos? Então qual modelo alimentar usar? Então assim, depende da situação, né? Quem estiver anotando comigo, anota. Então tem a opção 1, fazer no Word mesmo, que é o que a gente vai montar hoje. A opção 2, dá para fazer tanto no PowerPoint ou Canva, personalizado com o personagem preferido da criança, né? Patrulha canina, blá blá blá, blá blá blá, né? Clésia, hoje eu não vou disponibilizar o modelo, tá? Esse modelo é das alunas do método NutriKids. Algumas vezes eu disponibilizo, quem sabe no próximo workshop, se você participar, pode ser que eu disponibilize, tá bom? Mas você pode montar o seu, é bem facilzinho montar no Canva, tá? E tem a opção do cardápio, a opção 3, que é o cardápio visual, né, com figuras para crianças menores. Tá? Então, geralmente são esses 3 tipos de modelo que eu uso, tá bom? E tem a última opção, que é aquele que você faz na hora com o modelo pronto, né? Que foi esse último que eu mostrei, tá? Tem essas 4 opções. Então, vocês decidem. Deixa eu diminuir aqui. Tá certo. E entregar na hora ou depois? Isso é uma dúvida bem comum, né? Entregar na hora ou depois? Entregar na hora ou depois? Depende. Por quê? Se a família entende que o nosso atendimento não tem o foco no cardápio, porque o meu foco não é o cardápio, o meu foco não é o plano alimentar, o meu foco é a mudança de hábitos. Então não adianta eu colocar 3 frutas num cardápio, né, que é o recomendado, se a criança não come nenhuma fruta. Então eu vou focar em mostrar para ela que essa construção de hábitos deve acontecer, que vai ser no tempo dela, que a gente pode começar com 2 por semana e ir aumentando, enfim, né? Então, se a família entende isso, a gente pode até montar na hora ali, no modelinho pronto, e mostrar para os pais que a gente vai focar nos hábitos. Agora, muitos dos pais, a maioria dos pais, vem querendo cardápio, vem querendo dieta, né? Porque eles vêm da questão de adulto, né? Que o foco é o cardápio. E nutri de criança, o foco não é o cardápio, né? Então, assim, se você vê que a família dá bastante importância, o ideal é você preparar com carinho depois da consulta. Porque ali na hora da consulta você vai fazer algo básico, não tem como você sentar, pensar em várias ideias e blá blá blá, né? Então, geralmente eu envio com 2 dias úteis
após a consulta, tá? Então esse é o meu jeito de trabalhar hoje. Não consigo fazer na hora da consulta, seria o ideal, né? Porque eu sempre tenho plano alimentar para fazer em casa e eu fico com bastante tempo, assim, pós-consulta fazendo. Mas é a forma como eu acho que eu realmente entrego algo, um passo a passo para o pai saber o que ofertar, para o pai saber o que comprar, enfim, né? Então, geralmente, eu entrego depois da consulta, tá? Então, a gente monta ali um modelinho na hora e eu envio depois. E aí, a próxima pergunta eu já vou responder aqui que eu coloquei. Eu envio receitas no plano ou à parte, né? Porque tem gente que coloca ali panqueca de banana e já coloca embaixo a receita da panqueca de banana, né? Dá pra fazer as duas formas. Se você sabe que aquela receitinha vai ser usada mais no dia a dia, você coloca a receita no plano, né? Pra ficar prático. Se você sabe, bolo de espinafre, ela não vai fazer bolo de espinafre todos os dias, então você coloca num e-book à parte, né, no material à parte, onde quando ela quiser fazer alguma receita diferente, ela vai procurar nesse e-book, tá? E a última pergunta que eu coloquei aqui pra gente ir pra mão na massa é: continuar mudando o plano alimentar ao longo do acompanhamento? Qual é a minha experiência de prática? A minha experiência de prática é ótima. Qual é a minha prática? Geralmente, esse plano alimentar é apenas para a primeira consulta, porque os pais vêm com essa necessidade, né, desse cardápio, desse plano, enfim. Mas na segunda consulta a gente já desconstruiu isso, a gente já tá mudando os hábitos e os pais já até esqueceram do plano alimentar. Então, geralmente, esse plano alimentar é feito somente na primeira consulta para ser um norte, né? E quando é pré-adolescente ou adolescente, a gente pode até rever esse plano, trazer mais ideias, enfim, no meio do acompanhamento para o final, tá? Essa é a minha prática. É diferente de adulto, né? Porque adulto, o foco é o cardápio. Então, adulto, toda vez que a gente encontra o adulto ali, a gente tem que revisar o cardápio, melhorar e trazer mais ideias, e criança não, né? Então, geralmente eu só faço no primeiro atendimento, tá? Então, é hora de a gente começar a fazer o cardápio. Não entrega impresso o plano se eu entrego por e-mail depois, tá? Mas se a família quiser voltar, né? Quando a família quiser voltar no segundo atendimento, se ela quiser que eu imprima, não tem problema, eu tenho impressora aqui, tá? Mas geralmente o meu foco não é o plano alimentar na consulta. Se eu for parar para fazer o plano alimentar do jeito que eu gosto, no momento da consulta é só isso que eu vou fazer. E aí a gente não encanta a família, a gente não faz conexão com a criança, a gente não faz a prática com a criança, que é o foco da consulta, tá? Os pais já questionaram sobre não entregar plano nas demais consultas? Nunca, Débora, nunca. Eu simplesmente coloco ali que se tiver necessidade de alteração, a gente vai alterar, e eles esquecem, eles percebem. É uma questão de a gente se posicionar. Qual é a minha posição? Pais, o meu foco é hábitos, né? Vou fazer um plano alimentar para você ter um norte, enfim, mas o meu foco é hábitos. Em todas as consultas eu reforço isso. A Kate colocou isso, eu amo essa desconstrução. É uma desconstrução mesmo. Qual é o tempo de retorno que você pede? Andressa, geralmente é 15 dias. Se a família não tem condições financeiras, pelo menos uma vez por mês. Isso não se tratando de seletividade, tá? Que a gente não tá falando de terapia alimentar. A gente tá falando daquela criança que veio para mudar hábitos, enfim, tá? Terapia alimentar eu abordei em outro vídeo que tá lá no meu YouTube, se você quiser ver, tá bom? Então vamos lá, gente. Vocês estão com o computador? Eu quero que vocês montem juntos, tá? É para vocês aprenderem na prática. Então, se vocês estiverem com o computador, já abram o Word aí de vocês. Se quiserem já abrir a própria folha timbrada de vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu só anotar aqui as perguntinhas, se vocês estiverem anotando. Eu entrego, tá? Entrego com, nossa, que trovoada, com 2 dias úteis, tá? Por e-mail. Geralmente é o meu, tá? Envio receitas ou plano à parte. Eu envio um e-book de receitas, que inclusive as alunas do método, elas receberam um banco de 100 receitas meu. E também caso a receita
seja feita com muita frequência, eu coloco diretamente no plano. Coloco diretamente no plano, tá? E aí, a última, continuar mudando o plano ao longo do acompanhamento, somente se necessário. Somente se necessário, focar em mudança de hábitos. Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu inserir aqui uma quebra de página. Então a gente vai começar aqui o plano alimentar. Então o nosso paciente é o Pedro, né? Pedro José da Silva. Exemplo de plano alimentar. É assim que eu faço, de plano alimentar. Tá na minha folha timbrada. Então eu começo café da manhã. Eu nem sei se tem mais hífen, né? Quantas opções, Deia? Eu adoro, gente. Eu adoro colocar em caixinhas, tá? Que parece que fica mais organizado. Então eu coloco aqui, ó, opção 1, opção 2. Geralmente eu acredito que 3 opções por refeição tá mais que o suficiente, porque geralmente a gente fica sempre na mesma, né? Deixa eu só copiar aqui o de alimentar que a gente estipulou. Mas é legal vocês perguntarem pro próprio paciente, pra mãe, assim, ele é uma criança que, ou se já é um pré-adolescente, né, você gosta de comer sempre a mesma coisa, você gosta de ir mudando, que daí a gente sabe se tem que botar muita opção, ou se às vezes 1 ou 2 opções já é o suficiente, né? A primeira opção, gente, vou colocar isso aqui entre parênteses, mas que na hora que vocês forem montar o plano, vocês não vão colocar isso, tá? A opção 1, eu sempre coloco muito parecido, colocar muito parecido com o que já come. Ou seja, a gente vai respeitar o hábito alimentar da criança, sabendo que isso é uma mudança gradual, né? Então, a minha opção 1... A minha opção 1 não vai ficar bonito, tá? Que eu tô aqui focada na live. Café da manhã, pão francês com margarina, queijo e presunto. E mais um copo de leite com Nescau. Quem aí consegue me sugerir parecido com o que a criança come, só que trazendo para o mais saudável? Vamos lá, qual é a sugestão? Vamos começar com o pão francês. O que vocês sugerem? Simplesmente pegar o pão francês e trocar por pão integral. É mais ou menos isso que vocês fazem. Ou vocês deixam o pão francês e pede para ele começar a explorar o pão integral para ver se ele gosta. Isso é algo pessoal, cada nutri vai decidir como é a conduta, tá? O que eu colocaria? Deixa eu só diminuir isso aqui. Eu colocaria pão francês. Eu não trocaria o pão francês agora, né? E aqui no final eu colocaria assim, ó, observação. Tentar, assim, comprar um pão integral dos indicados, né? Para provar. Então, no primeiro plano alimentar, a minha intenção é que ele conheça o pão integral, ou não só o pão integral, mas, por exemplo, um pão caseiro, né? Um pão tipo caseiro, pão de milho, pão de aipim, né? Pão com queijo Minas. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Pão com queijo, tomate, leite com Nescau. Pão com queijo, tomate é ótimo. Mudaria o pão gradativamente. Perfeito, Isadora. Não trocaria por integral, deixaria o francês. Pode deixar pão francês, pedindo até para fazer preparações com fio de azeite. Ai, adoro. Pão com queijo Minas, troca aos poucos, por exemplo, pão francês com manteiga. Isso aí, gente, vocês estão na mesma vibe que eu. Então, pão francês. A margarina, né, que a criança a gente colocou aqui que ela come margarina, eu acho que facilmente já dá para colocar a manteiga, né? Eu acredito, claro que é uma coisa que a gente tem que perguntar, mas é uma coisa que não muda muito o sabor, né? Então, pão francês com manteiga, eu manteria o queijo
E eu colocaria assim, ó, entre parênteses, evitar o presunto. Eu não pedi para não comer, eu pedi para evitar, né? Porque eu percebo que muita gente quer aquele salgadinho do presunto. É onde a gente pode trazer sugestões. Por exemplo, aqui embaixo, como substituir o presunto. A gente pode colocar aqui, ó, um patê de frango, sardinha, atum, né? Igual colocaram ali fio de azeite, tomate. Então o queijo a gente deixa, mas a gente vai trazer substituições para esse presunto, né? E aí geralmente aqui eu coloco figuras, né? Então a gente pode procurar. Deixa eu ver se a minha internet vai funcionar. A gente pode procurar figuras em bancos de dados permitidos. Então vou usar aqui o Pixabay, porque eu acho que figura dá aquela vontade de comer, né? Então pão com queijo. Deixa eu ver se eu acho. Ó quantas opções de figuras de imagens permitidas, né? Então falaram aqui, deixa eu ver. Esse tem presunto. Bom, daí a gente tem que ir fuçando, né? Vamos fingir que esse aqui tá mega, né? Porque com figo talvez role um preconceito, mas vamos fingir que é exatamente isso que a gente queria colocar, tá? Então eu trago imagens para realmente dar vontade de comer, porque só escrito, né, pra mim não parece que não, tá? Beleza. E aí o Nescau, geralmente eu gosto de trazer, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui de um pacientinho que eu fiz, só um minutinho, aqui, que eu fiz essa substituição gradativa do Nescau por chocolate 50%. Então, assim, gente, claro que a marca é indiferente, tá? Só que eu trago exemplos para a mãe entender o que eu tô falando. Mas eu falo, ó, qualquer chocolate em pó 50%, não precisa ser garoto. O nosso código de ética exige que a gente coloque 3 marcas, tá? Então eu envio um material à parte com várias marcas diferentes, tá? Isso aqui é mais para exemplificar. Então, como é essa mudança gradativa? Deixa eu diminuir aqui. A primeira lata de Nescau, eu faço a mudança por lata, tá? A primeira lata de Nescau, deixar 4/5 de Nescau e 1/5 de cacau 50%. Então, a mãe vai comprar a lata de Nescau ou do outro achocolatado, enfim, Toddy, enfim, né? E ela vai tirar 1/5 desse Nescau da lata e vai colocar 1/5 de cacau 50%. E assim ela vai fazendo a mudança gradativa. Segunda lata de Nescau, 3/5 de Nescau, 2/5 de cacau. Terceira lata de Nescau, 2/5 de Nescau, 3/5 de cacau. Até que na quarta lata 4/5 da lata é o cacau 50% e 1/5 é de Nescau. E a quinta lata, na verdade, nem existe, porque a criança já vai estar com o paladar adaptado para o cacau 50%. Né? Então, geralmente é assim que eu faço. Mas tem crianças que se adaptam rapidinho para o cacau, não precisa ser essa transição tão gradativa assim, tá? Gente, tá horrível, tá bagunçado, mas é porque é pra ficar grande pra vocês verem, tá? Mas geralmente vai mais bonitinho, tá certo? A opção 2, então assim, isso aqui é o que a criança come todo dia. A opção 2, a gente pode trazer algo totalmente diferente do que a criança está acostumada. Mas eu sei, por exemplo, que... Deixa eu colocar aqui, ó, vamos fingir que no lanche da tarde, aí ela gosta de comer banana, né? Então eu descobri o bolo de banana. Eu descobri que a criança gosta de comer bolo de banana. Então, é bem provável que ela vá gostar da panqueca de banana, porque é o mesmo sabor, só muda o formato. Então, eu trago aqui uma opção totalmente diferente do que ele está acostumado, mas sabendo que as chances dele gostar é grande, né? Então, eu coloco aqui a fotinho da panqueca de banana. Vamos ver se eu acho panqueca de banana. Ó, tem fotinho aqui, tudo permitido, ó. Ó, essa aqui é linda. A gente copia, a gente cola.
panqueca de banana. Que linda. Aí a gente coloca a receita aqui, blá, 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 tá? E aí, a opção 3, a gente também pode pensar em algo que a gente sabe que ele vai gostar, ó, pão de queijo. A gente sabe que ele gosta de pão de queijo. Quem sabe, vai ser uma coisa mais prática, o pão de queijo de frigideira, né? O pão de queijo de frigideira é ovo, mais polvilho, mais uma colher de cottage ou creme de ricota e sal. Super simples. Então a gente traz essa terceira opção porque a gente sabe que ele gosta do pão de queijo. Então vai ser uma coisa que vai ter sabor de pão de queijo. Então eu vou colocar aqui pão de queijo de frigideira. Pode ser, gente, que a criança nunca, né, e até os pais, ó, que já não tem imagem, tá? Então talvez vocês tirem uma foto de quando vocês fizerem ou peguem no Google e referenciem, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no Google, pão de queijo de frigideira. Então a gente pode pegar aqui, tem várias imagens. Ah, essa aqui tá bonita. Então a gente vai referenciar que tirou do Receitas Globo. Quem sabe coloca o link, tá? Beleza. Então fiz o café da manhã. Tá vendo? Qualitativo, mas já melhorou muita coisa. Seria legal ir trocando por cacau e açúcar demerara? Pode ser também, Érica. Eu sempre penso na prática, tá? Então, assim, será que a mãe vai querer? Tem que tudo perguntar pra mãe, pro pai, né? Você prefere o chocolate 50% ou você prefere misturar o cacau com açúcar? E ver o que ela acha mais prático, tá? Então, o café da manhã foi feito. O próximo é o lanche da manhã. Vamos lá, gente. Sugestões. Eu quero que vocês me ajudem. O lanche... Ah, e aqui ele toma copo com leite com Nescau. Aqui nas outras opções a gente pode trazer, quem sabe, uma vitamina de fruta, né, como uma opção diferente de bebida, ou até mesmo iogurte, né, iogurtes mais saudáveis. Aí é legal colocar algumas marcas para manter opções do que comprar. O nome do site de imagens é Pixabay, tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pixabay, beleza? Mas o Canva também tem algumas imagens permitidas lá. Beleza, então lanche da manhã. Vamos ver o que ele come mesmo. Calzone, ou leva bolacha recheada ou bolinho de chocolate. Vamos colocar aqui pra gente lembrar. O que pode ser substituído pelo calzone? Deixa eu colocar aqui o calzone. Opa. Eu não sei se aí tem É com L calzone? Fiquei até na dúvida, gente, se é com K, se é com L. Deixa eu pesquisar aqui. Calzone. Ah, é assim mesmo. Calzone, tá. O calzone é legal perguntar, geralmente, que sabor que ele gosta mais. Por exemplo, é um calzone, ele gosta muito de frango. A gente, então, pode sugerir, quem sabe, um sanduíche de frango, né? Então, o recheio mesmo que muda é o que tá entre o frango, né? Que no caso é uma massa. Pode ser uma crepioca com frango. Lembrando que isso aqui é para levar para a escola, né? Então tem que ser uma coisa prática para mãe. Então a gente tem que trazer essa praticidade. Poxa, fazer frango desfiado não é fácil. Então tem que explicar para mãe, para ela fazer uma vez por semana, na panela de pressão, congelar em potinhos. A gente tem que trazer como que vai funcionar, né? Substituir a bolacha pode ser um cookie caseiro, né? Ou marcas ou bolachas saudáveis, né? Que já tenham prontas no mercado. Então a gente tem que ir lá no mercado pesquisar, né? Enfim. E o bolinho de chocolate, a gente pode trazer uma receita de um bolo de chocolate mais saudável. Eu vou abrir pra vocês, saudável. Então eu faço uma capa, ó, e aí eu trago sempre bem ilustradinho, estão vendo? Ó, então assim, tortinha de sardinha, ingredientes, né? Aí eu coloco de onde eu tirei a foto, modo de preparo, tempo de preparo, rendimentos, aí eu trago por que é ideal fazer essa receitinha, né? Enfim, tá? Então vocês podem trazer algo nesse sentido também. Beleza. Então o lanche da manhã foi importante, gente, que o lanche da manhã é um momento importante pra gente acrescentar fruta, né? Então geralmente eu aproveito esse momento para acrescentar fruta. Então eu coloco aqui fruta,
né? E aí, dependendo se a gente fez o combinado em consulta, eu e a criança, a gente coloca, levar para a escola, digamos que a gente combinou isso na consulta, para a escola, uma fruta toda segunda-feira, além do sanduíche, ou da bolacha, ou do bolo, tá? Então, é a fruta mais isso, na segunda-feira, que foi o que a gente combinou na consulta, tá? Você faz tudo no Canva ou Google Documentos? Isso aqui eu tô fazendo no Word, tá? As receitinhas eu fiz no PowerPoint mesmo. Ai, gente, eu sou fã do PowerPoint, eu acho tão prático. Tá, o almoço, gente. O almoço, geralmente... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Geralmente, eu não faço um cardápio de almoço. Eu mostro essa tabelinha aqui, né? Então, assim... um grupo de legumes e verduras, um grupo de cereal, raiz ou tubérculo, uma carnes e ovos, leguminosas. Isso aqui é mais para mãe mesmo, não é nem para criança, né? Então, assim, para ela ter ideias, né, de qual legume ela vai fazer no dia, de qual de qual carboidrato ela vai fazer, de que opção de carnes e ovos e leguminosas, tá? Então, geralmente eu copio essa tabelinha e colo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tabela de grupos alimentares. E aí, embaixo dessa tabela, eu começo a colocar orientações a respeito do almoço. Porque essa tabela é geral, mas as orientações vão ser individuais. Então, orientação 1, que vocês conversaram na consulta. Ter sempre um legume ao lado do prato. Para a criança, pelo menos, olhar, namorar aquele legume, mesmo que ela não coma. Foi o que vocês combinaram na consulta, né? A outra orientação, deixar que a criança ajude a fazer a salada. Vocês combinaram isso na consulta também, né? E uma terceira coisa que vocês combinaram é a biomassa de banana verde no feijão, porque a criança tá super constipada. Então, essas são as orientações individualizadas que você deu para a criança, para a mãe, tá? Não costuma dar 3 opções de lanche? A gente deu aqui 3, tá? Sempre 3, tá? Ou às vezes 4, 5, mas no mínimo 3 é o que eu faço, tá bom, Érica? Beleza, e junto, geralmente, no e-mail eu envio um exemplo de cardápio, né, de 2 semanas, tá? Eu tenho um exemplo de cardápio, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, opções, assim, do que a mãe pode fazer de preparação. Isso tudo para facilitar a vida dela, tá? Então, foi o almoço. Se a criança come sobremesa, vamos só revisar aqui o almoço da criança, né? Era arroz, feijão, frango à milanesa, tomate e às vezes toma suco. Então, percebam que não adianta eu colocar ali que tem que comer meio prato de salada, porque a criança só come tomate. Então, é na consulta, é com a criança, é com combinados que a gente vai fazer, né? Vai estimular que a criança comece a explorar outros tipos de salada, né? Então, a gente descobriu que ele gosta de frango à milanesa. Quem sabe a gente pode começar explorando... testar, você fez um combinado com a criança agora, testar a berinjela, a milanesa assada, né? E aí você vai mandar a receitinha para essa mãe com a berinjela. Cadê a berinjela assada? Aqui, ó. Você mandou a receitinha, berinjela crocante ao forno. Então, pode ser uma orientação individualizada para essa criança, já que ela só come tomate, tá? Geralmente é assim que eu faço. E aí, de sobremesa, deixa eu voltar aqui, a mesma coisa assim, ó, frango à milanesa, você pode enviar uma receita de frango à milanesa assado, né? Feijão, você pode ensinar essa mãe a enriquecer o feijão, desde que a criança aceite, desde que a criança saiba, porque eu não acho legal ficar escondendo legumes no feijão, né? E batata frita, você pode ensinar essa mãe a fazer na air fry, a fazer assado, né? E explorar os outros tipos também, a batata doce, o aipim, tá? Ou, quem sabe, combinar com a criança de comer batata frita uma vez por semana, 2 vezes por semana. Às vezes ela come todos os dias. Ela consegue pelo menos tirar de segunda até quarta, já é válido, né? Então a gente pode colocar aqui depois que a criança vai comer batata frita de segunda a quarta, né? Que foi o que vocês combinaram. E os restantes do dia
ela não vai comer, no caso, tá? Nuggets caseira, exatamente, Jaque. Deia, quando os pais não têm hábito de comer frutas e verduras, como você faz? Aí isso é uma conversa para outro pôr do sol, tá, Diana? Mas geralmente eu combino, né? Isso a gente pode até colocar aqui nos combinados, né? Eu converso com os pais de fazer pelo menos um legume, né? Para todo mundo. Não que tenha que comer, mas tem que ter, né? Ou tentar explorar com esses pais para misturar legume no feijão, misturar no feijão, na carne moída, né? Para os pais também irem tentando. Lembrando que eu acho bem importante eu falar isso aqui para vocês. Lembrando que essa questão dos pais não comerem... Tá dando para me ver? Desculpa. Tô aparecendo bem? Tá aparecendo bem. Lembrando que essa questão dos pais não comerem, os pais não dando exemplo, eu já falei em várias lives aqui, eles já têm o hábito deles da vida toda, né? Então não é porque a criança tá com sobrepeso que de repente ela vai passar a comer todos os tipos de salada. Então a gente tem que ter uma paciência com esses pais também, né? Focar nos combinados com as crianças, mas também trazer esses pais para esses combinados, mas também respeitar o tempo dos pais, né? A gente costuma muito respeitar o tempo da criança, de exploração, né? De subir na escalada do comer, e a gente esquece que os pais também têm esse tempo, tá bom? Beleza. Vamos lá. Então a gente parou no almoço, agora eu vou vir aqui, cadê? Sobremesa, chocolate ou bala? A sobremesa... Geralmente eu tenho um material guia também de opções de doces saudáveis, tá? Então vocês podem fazer um material assim, mas no lugar do chocolate vocês podem tentar a transição para um chocolate mais amargo, né? Então a transição vocês vão colocar aqui. E pode ser a mesma questão do Nescau, né? Então a primeira semana, por exemplo, tentar o de 45%, né? A segunda semana, o de 50%. E assim vai, tá? Vai ficar gravada a live? Vai, Tami? Vai ficar assim, pode ficar tranquila. E a bala? Bala não tem como substituir, né? Não existe bala saudável, mas a gente pode diminuir aos poucos, né? Então a gente pode fazer o combinado com a criança de que bala vai ser... digamos que a gente combinou com a criança que bala é no final de semana. Ela que quis desse jeito, né? O combinado é sempre ela que traz. Então a gente coloca que bala é final de semana, tá? E dia de semana a gente vai focar no chocolate, que querendo ou não é mais saudável que bala, né? Lanche da tarde. Uau, já é 8 horas, gente. Lanche da tarde, vamos lá. Misto quente, bolo, pão de queijo, salgadinho, leite com Nescau, banana ou bolo de banana. É a mesma coisa, tá? A mesma questão do café da manhã. A gente vai pegando o misto, vai melhorando o pão, vai diminuindo o presunto, vai trazendo opções de bolos integrais, né? Vai trazendo opção de pão de queijo mais caseirinho. Salgadinhos também, tem salgadinhos industrializados que são mais legais, né? É a mesma questão, tá? Lanche da tarde. E o jantar, pelo que a gente colocou ali, é igual ao almoço, ótimo, né? Eu sempre estimulo que a criança jante ao invés de lanchar. Se a criança gosta de lanchar, a gente tem que trazer lanches mais saudáveis, tipo crepioca, né? Um mingau de aveia, um muffinzinho salgado, algo assim, né? Um macarrãozinho, que seja, né? E a ceia é o chocolate, que a gente pode fazer a mesma questão de ir passando para os 50%. Mousse de cacau, Kênia, ótimo também. Lembrando que o mousse de cacau não deixa eu voltar aqui para mim. Mousse de cacau não é da NET, não é chocolate, é mousse de cacau, né? Eu não sou o tipo de nutri que fala que brigadeiro de biomassa é brigadeiro. É um docinho de biomassa. Então, assim, eu sempre me coloco no lugar dos pais, da criança, o quanto realmente aquilo vai suprir as expectativas. Então, eu sou formiga
Eu me acostumei muito a comer brigadeiro, chocolate quando era criança, então quando eu coloco ali, substituir chocolate por mousse de cacau, será que realmente é a mesma coisa? Não é, eu já ia ficar pé da vida se eu tivesse morrendo de vontade de comer chocolate e viessem pra mim com mousse de cacau. Então a gente pode trabalhar que é uma opção de doce, né, que pode ser gostoso tanto quanto um chocolate, mas que não é um chocolate, ou que não é um danete, ou que não é um brigadeiro, né? Acha que vale a pena trocar balas por balas de gelatina? Depende, né? Acho que bala de gelatina também deve ter corante, também deve ter açúcar. Eu acredito que não é um hábito legal, então a gente pode ir diminuindo aos poucos, né? E depende da pressa, né? Porque se a criança, ela tá ali no teu consultório com sobrepeso, os exames não estão tão ruins, a gente também não precisa mudar da água pro vinho, a gente pode ir diminuindo aos pouquinhos, né? Esse acompanhamento, geralmente, com esse tipo de criança, dura 6 meses, 8 meses, 10 meses, né? Se a gente sabe fidelizar esse paciente, se a gente sabe, né, fazer com que eles fiquem até o final, até a alta, né? Que é o que a gente espera. Então a gente tem 10 meses para ir diminuindo essa bala, imagina, né? Se ela come de segunda a domingo, se a gente tira de segunda, né? Aí no outro mês a gente tira de terça, né? E assim vai, e de repente a criança parou de comer a bala, não tem mais esse hábito de uma forma bem natural, tá? Melhor diminuir, inserir gelatina é pior. É a minha opinião, assim não tem certo nem errado, tá? E assim, gente, pra resumir essa live, o que eu acho bem importante dizer é que a gente jamais deve julgar o plano alimentar de uma colega ou de um colega. Jamais. Porque a gente não sabe o contexto que foi criado esse plano alimentar. Então, se a gente viu que ali naquele plano alimentar tem Nutella, às vezes a Nutella é a chave para fazer a criança comer a fruta, porque ela ama Nutella e a fruta ela detesta, mas de repente ela descobriu que fruta com Nutella fica uma delícia. Então a gente vai colocar Nutella até o momento que ela aceite a fruta sem a Nutella. Então a gente não pode pegar um plano alimentar da colega e julgar somente pela capa. A gente não sabe o contexto, a gente não sabe o que foi combinado ao longo da consulta e tudo mais, né? Deia, você é top. Que bom, Ana. Fico feliz, viu? Então é isso, meu povo. Já deu 1 hora de live. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Isso é muito como eu vou dizer? É muito pros pais, sabe? Pros pais terem o que ofertar, pros pais terem um norte, né? Porque eles pagam a nutricionista também para saber qual é a melhor opção de café da manhã pro filho dele, né? Então a gente vai mostrar ali que, poxa, uma panqueca de banana é mais saudável que um pão francês, né? E aí esses pais se sentem seguros, né? Sentem que estão dando o melhor pro filho deles, mesmo que a criança muitas das vezes possa não aceitar de primeira. É insistência e persistência, tá bom? Que bom que vocês gostaram. A gente vai fazer mais lives assim, mão na massa. Eu espero que vocês tenham anotado e que isso ajude vocês a atender com segurança, né? As crianças que vierem pro consultório de vocês, com esse passo a passo que foi dado aqui na live, tá bom? Um beijão!